Tudo bem, meus amigos? Vamos hoje falar um pouquinho de mercado e do mercado atual, mas para isso a gente precisa falar um pouquinho do nosso passado recente, né? Em 2025, nós tivemos a menor variação da história entre preço mínimo e preço máximo do boi gordo. Tivemos os maiores abates da história. Tivemos preço, volume de abate, preço interessante para o comprador, né? E volumes de abate realmente, assim, batendo todos os recordes. E em 2026 já estamos vendo uma diferença, já estamos vendo quedas, né? Queda no abate, já estamos vendo principalmente queda no abate de fêmeas. Isso é muito importante de se observar, porque reforça a questão de ciclo. E hoje, assim, apesar de que muita gente acredita no ciclo e deve acreditar, tem muita gente que fica meio fora do tempo. Meio fora assim, eles falam, pô, em que momento do ciclo a gente está, né? E eu vou mostrar aqui um gráfico aqui, dois gráficos na verdade, um aqui da Antenagro, que vocês irão ver aqui uma variação, uma oscilação bem padronizada, e isso não é ciclo, tá? Isso é sazonalidade, isso daí mostra como o movimento de abate de fêmeas é bem marcado no ano, né? O abate de fêmea, ele predomina, assim, a grande maioria do abate de fêmea, os maiores percentuais, melhor dizendo assim, entre março e maio, né? E os menores percentuais entre setembro e janeiro, que é um reflexo da estação de monta, né? Quem emprenhou suas vacas, suas novilhas, segura, né? O que tiver vazia vai para o abate. E esses períodos, né, de maiores abates casam com entre o meio e o final da estação de monta aí de muita gente, né, das principais regiões do Brasil. Só que observem que o percentual de abate de fêmea tem caído, mesmo considerando o momento de sazonalidade, né? E tem aqui também um gráfico, segundo gráfico da Carta Pecuária, onde ele coloca, acho que fica mais evidente, né? Aqui já é um gráfico anual, não é mensal, isso daqui aí fica bem claro onde nós estamos, né? A gente ainda nem chegou, vamos dizer assim, no meio. A gente ainda está com volume de abate de fêmeas. E isso é evidente no mercado. Você vai pegar... Hoje você vai comprar uma bezerra, pô. Você compra do preço de uma novilha gorda, pô. Você é capaz de você ter deságio. Isso é característico, né? Só que a gente está chegando. Ciclo é demorado, né? A gente tem aí, vamos dizer, anos, né, de interferência. E, como eu falei, você tem sazonalidades, né? Uma tendência de alta, mas nessa tendência você tem oscilações. Vou mostrar um gráfico aqui do bezerro, que é um gráfico anual também. Um gráfico de 2001 até 2026. E vocês vão entender aí. Você vai pegar, vamos dizer, um gráfico da Carta Pecuária também, muito legal, e mostrando que num período aí de aproximadamente, isso daí não é, regra, tá? Claro que varia bastante, mas em torno de 5 anos, né? 6 anos, 7 anos, o preço do bezerro dobra. O preço do bezerro dobra, isso refletindo também o ciclo. E, como é que se diz, a carcaça bovina também,
reflete isso, né? Já com gráfico com curvas menos, vamos dizer, desenhadas quanto os demais aí, mas reflete. E todos esses gráficos aí estão levando a um momento aí que eu acho bem interessante, né? Bem interessante. O mercado, vamos dizer, ainda parece um pouquinho meio assim, perdido, né? Afinal de contas, é um ano que a gente vai ter fatores externos aí bem complicados aí, como vamos dizer, a cota China, que deve estar acabando lá para agosto, como a abertura de mercado japonês, uma possibilidade, né? Sul-coreano, pô, isso vai ser bom demais para o Brasil. Então, assim, o mercado ainda não está enxergando. Você pega um mercado futuro, velho. A gente está em abril. Abril está mais caro que de outubro a dezembro. Abril está mais caro, né? Eu acho uma grande oportunidade, sabe? Assim, minha opinião, não é nada demais. Cada um se defende. Não aconselho ninguém a especular, tá, gente? Só para ficar claro. Mas se defender, né? Se defender, tipo, olha, você vai precisar fazer reposição de bezerro, quem sabe, não é o momento de travar, né? Fazer uma compra. E exportações, né? As exportações a todo vapor. E os preços, vamos lá, os preços já estão atingindo níveis, preços em dólar, tá? Para ficar claro, já estão atingindo, já estão próximos dos recordes, né, que a gente teve lá pelos anos de 2022, né? Maio de 2022, chegamos bem próximos de 7 mil dólares. Hoje a gente já está em torno de 6.200, por aí. Isso levou a gente já ter 30% a mais de faturamento do que o primeiro trimestre de 2025, certo? Então, assim, são notícias muito boas. O Brasil segue aí ainda como o maior produtor de carne global, os Estados Unidos passando por muitos problemas ainda, porém, pelo ciclo, o Brasil deve reduzir os seus abates, né? Cada vez mais deve recuar abate de fêmea, a partir de agora, né? E nesse momento especificamente, uma questão curiosa, mas explicável, né? A gente está tendo alta de preço de carne no varejo e baixa no pasto. Baixa o preço de boi, teve uma baixa, né? Essa semana que passou, nacional. O Brasil todo teve, vamos dizer assim, retração de preços, que também é explicado, né? O movimento do varejo é bem diferente. Né? Demorou mais de subir, subiu agora. A gente, vamos dizer, as chuvas, né, atrasaram também no Brasil todo. Então, o frio já está começando a chegar em algumas regiões, apesar de estar com muito capim. A Bahia, especificamente, você tem capim na Bahia toda. Mas o frio, quem tiver gado gordo vai prestar muita atenção nisso. Chegando o frio, naturalmente, a turma quer botar para fora, né, para o gado não voltar. Então, assim, chama atenção, são movimentos naturais que devem acontecer. E não se esqueçam que a gente tem tudo, né, para uma tendência de alta. Inclusive, a gente tem consumido estoques, a gente tem produzido, a gente tem abatido mais do que produzido. Então, fica o alerta, né, para todo mundo. E se você achou aí o conteúdo interessante, vamos lá, segue a gente, dá uma curtida, indica, chama a turma, beleza? Deus abençoe, tudo de bom.